Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento pela oportunidade que nos concede a reunião para o estudo. Agradecer também aos bons amigos a companhia e o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando, para que nós tenhamos proveito nas leituras do dia de hoje, consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre nós. Que assim seja. Hoje eu vou usar uma outra fonte de leitura, né, também muito inspiradora, um livro de mensagens de nome Vigiai e Orai, né, de autoria do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. E vou pegar aqui a mensagem Além do Medo. És filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receis a morte. Viverás para sempre. Nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma menção, nenhuma referência do capítulo 2, né? Então nós vamos direto para a leitura, para o estudo do capítulo 3. Né? Então, em A Vida Continua, né? Nós, fazendo assim um retrospecto, nós estamos com Ernesto Fantini e Evelina Serpa sentados numa praça pública, em fim de tarde, conversando no seu primeiro encontro. De início, lá pelo capítulo 1, falaram sobre suas doenças, particularmente a doença que indica a cirurgia para os dois, a mesma doença, um tumor de suprarrenal, que indica a cirurgia para os dois, e as expectativas, né, as expectativas dolorosas que os dois alimentam. Depois, já no capítulo 2, eles falam a respeito do apoio psicológico que encontraram, né, na religião, né, nas diferentes maneiras de se relacionar com Deus, né, Evelina católica e o nosso irmão Ernesto sem uma religião definida, diz ele, um franco atirador no campo das ideias, né, espiritualista. No final dessa conversa, do capítulo 2, os dois se surpreendem, né? Eles se entreolham e se surpreendem com a simpatia que os envolve, né? Justamente no momento em que a Evelina ensaiava relatar ao Ernesto, né, a fonte maior de sua aflição, que ela fez questão de dizer que foi tratado como o padre que a apoia, que a aconselha, né, na última confissão. Nesse ponto nós paramos, capítulo 2. Né? Então retomamos aqui, capítulo 3, ajuste amigo. Fantini percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me, não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai. E acredite,
que a vejo como filha. A voz dele esmoreceu de algum modo, entretanto cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria ter, em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o senhor não se alegraria com uma filha doente, qual estou. Mas, voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me conte tristezas, diz o Ernesto. Certo, já não dispomos de muito tempo. E continuou, com um sorriso de mofa, fazendo graça, caçoando. Conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto algum tempo depois. Ainda na infância, fui internada num colégio de religiosas amigas e depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa 6 meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Então ele tentou um primeiro suicídio quando ela o descartou, né? Não quis compromisso com ele. E aí, em uma segunda oportunidade, consumou o ato. Então, precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me, busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro a meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências, que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas, demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. O senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina. De certo, não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar-lhe a consciência. Eu? Gaguejou. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão, sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força com a maleabilidade das pessoas maduras
que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos, e aditou: não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio do confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão, diz a Evelina, sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança e, com a lembrança, surja de imediato o complexo de culpa. Não se agaste. A senhora está muito jovem. Como acontece à mão que a pouco e pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento na vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Cefa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção: o senhor que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou: não sei porquê, mas, à frente de sua inquirição, veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare: os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se nos víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora, um do outro, seria imediatamente banido de nossas cogitações. Diz Evelina: é verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito de entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E, na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido. Todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou o enigmático sorriso e zombeteou: penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho, diz ela. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã,
discípula de um mestre que ressurgiu da campa, do túmulo, ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou além, nas nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Findo o longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, Sr. Fantini, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo no nosso reencontro. Também eu, diz Evelina. Quando volta a São Paulo? Amanhã pela manhã, diz ela. Tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso, acaso, saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximar-nos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Bom, esse encerramento de conversa, né, se alongou por 3 capítulos, gira em torno, né, da dor. Né? A doença que padecem, né, vamos dizer assim, o motor é o que direciona a conversa até esse epílogo, até esse finalzinho. Né? E aqui a gente se depara, né, com 2 pessoas introspectivas, né, voltadas para si mesmo, para a autocrítica, para a avaliação de si mesmo, né, daquilo que já vivenciaram, e a gente se depara com o afloramento, né, dos remorsos, né, que cada um de nós carrega, e a vergonha que os inquieta. Né? Cada um guarda em si, né, determinadas vivências, né, que todos nós temos isso, que a gente não expõe, né, que guarda no íntimo, e que numa hora decisiva como essa, de insegurança e tal, tudo aquilo vem à tona. Então, da conversa dos 2, a gente depreende, por exemplo, a amargura, né, a amargura com que o Fantini olha para a sua própria filha. Né? Ele diz, eu preferia ter você como minha filha, no lugar daquela que eu tenho. Né? Então, são, vamos dizer assim, sentimentos, né, que ele reservava e que ali, naquele momento, em função do momento que está vivendo, ele extravasa, ele expõe. Né? Do livro Dias Melhores, né, é outro livro do Bacelli, eu extraí um trechinho que eu acho que é muito significativo.
Ele diz assim: pior que a doença física, isso aí está no livro Dias Melhores, Irmão José, Carlos Bacelli, a lição chama-se Doença e Cura. Ele diz assim: pior que a doença física é a do espírito, que sobrevive à morte do corpo. Quase sempre, em quem nada sofre, seja no corpo ou na alma, o processo de cura sequer começou. A indicação do irmão José é, vamos colocar assim, do benefício terapêutico da dor. Aqueles incômodos, tanto no corpo quanto na alma, são um indicativo, conforme ele diz aqui, de que o processo de cura se iniciou, começou. Quem não sente nada, quem não se incomoda com nada, esse está completamente fora do processo de cura. Porque no nosso estágio, no estágio de vivência que nós temos, de evolução que nós temos, é impossível que a gente não tenha erro a sanar. Também de uma leitura recente, nos estudos que a gente desenvolveu na casa, os irmãos que acompanharam vão se lembrar, no livro Ação e Reação, o instrutor Drúzio, ele aborda a dor também como um motor, como um propulsor das criaturas. Ele diz lá assim, iniciando a abordagem dele, ele diz assim: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. E no prosseguimento, falando com André Luiz, no livro Ação e Reação, essa citação está em Ação e Reação, ele é abordador segundo 3 aspectos. Ele diz que a humanidade vive 3 tipos, vamos chamar assim, de dor. Dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Ele define dor evolução como aquela que atua de fora para dentro, que atua do meio para nós, e que nos força ao aprimoramento, nos tira da zona de conforto, nos obriga a ir adiante. Um exemplo simples da gente entender é uma semente, por exemplo, que a gente lança na cova, ela comprimida pela terra, afogada pela umidade, forçada a germinar. Então seria uma dor evolução, sai da semente para uma planta, vamos dizer assim. A dor expiação, que é o inverso, é a dor que vem de dentro para fora, e que nos força a regeneração, que nos força a correção de rumos. Se uma nos força a adotar novas posturas agindo de fora para dentro, a outra nos força, essa dor, expiação, nos força a adotar novas posturas agindo de fora para dentro. É o remorso, É o remorso daquilo que a gente decidiu mal, executou mal e que nos força à correção. Então a dor evolução nos força à mudança, ao progresso. A dor expiação nos força ao retorno e à correção. Voltar ao que fizemos de errado e corrigir. E ele cita uma terceira, que é a que mais se aplica. Existe a gente pode ver no capítulo essas outras 2, mas aqui se aplica a dor auxílio, que é a dor proporcionada via de regra pela limitação, a limitação física, é a enfermidade, é o que nos condiciona a agir de uma determinada maneira, impedindo que a gente incida novamente no erro, que a gente reincida no erro. Então, são as doenças prolongadas, aquelas, por exemplo, congênitas, as que nos condicionam, por longo período de tempo, que nos fazem refletir, fazer longas reflexões, adotar disciplinas mais benéficas, e que, via de regra, nos liga com o mais alto, porque é só lá, no mais alto, que a gente encontra energia, encontra força para prosseguir na dificuldade.
A gente está falando disso porque da leitura que a gente fez, né, o que a gente depreende é exatamente isso. Né? Duas criaturas num processo introspectivo, refletindo, fazendo autocrítica, né? Encarando os erros, as aflições, né? E antevendo, né? Dificuldades. É óbvio que eles não expõem, mas eles anteveem. Essa insegurança toda é a antevisão de tarefas dolorosas que vão ser cumpridas ali na frente. Né? Todos nós temos no íntimo a convicção de que vamos nos defrontar mais cedo ou mais tarde com as consequências do que fizemos. Né? E não é fácil a gente retirar tudo do armário, né? A gente vai guardando tudo no armário ou colocando debaixo do tapete, retirar tudo que a gente deixou de resolver ou resolveu mal para retificar, para arrumar. Então, o momento que eles vivem é exatamente esse, é o momento é o prenúncio, né, de tarefas dolorosas ali adiante. Né? A mudança de plano, do plano físico para o plano espiritual, que já é uma incerteza tanto para o católico quanto para o espiritualista iniciante, que é o Ernesto, né? Mas essa incerteza, vamos dizer assim, não é absoluta. Né? Existe alguma coisa que indica a eles que existem passagens dolorosas adiante. Vamos usar essa terminologia. Então, assim, para a gente encerrar, né, das falas do diálogo, né, das falas que nós relatamos, o que a gente extrai são as frustrações, né, os remorsos, as lembranças, né, dolorosas que estavam escondidas, estavam guardadas, que não interessavam porque não seriam resolvidas de imediato, vamos dizer assim, né? E que agora estão às portas de se apresentarem para serem resolvidas. Né? E, assim, no finalzinho, né, nas despedidas propriamente ditas, né, o que a gente vê é o ajuste. O título é Ajuste Amigo. É o ajuste amigo ou o compromisso dos dois de retornarem ao contato, ao convívio, ao diálogo, né, passada a cirurgia. E a Evelina diz, se a gente sair do atoleiro, né, a gente se encontra aqui mesmo. Né? E se a gente, por acaso, fizer a grande viagem, como eles mesmos dizem, né, a gente se encontra no plano espiritual. Tudo, de um jeito ou de outro, de acordo com a providência divina, de acordo com a vontade de Deus. Né? Então fica assim, ajuste amigo, né, o compromisso dos dois, né, de passar da cirurgia, qualquer que seja o resultado, se reencontrarem. Tá? Bom, a gente reforça a disponibilidade para receber perguntas, comentários, críticas, tal. Para nós é importante. Né? Os irmãos ficam à vontade para registrar, né, perguntas, comentários e críticas, né, que a gente tem o maior prazer de retornar e responder ou sanar o problema. Tá bem? Nós encerramos a nossa leitura do dia de hoje, né? E vamos novamente direcionando nosso pensamento a Deus em agradecimento pelas ideias novas que afluíram ao nosso pensamento, né? Pelas perspectivas novas que nós conseguimos delinear, rogando ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos espirituais que o assistem, que nos favoreçam, para que nós tenhamos facilidade em aplicar, em colocar em atividade, em ação, né, essas novas boas ideias. Que o Mestre Jesus se mantenha à nossa frente, nos guiando,
e enchendo o nosso coração de paz, de equilíbrio, de harmonia, e iluminando o nosso caminho, para que a gente tenha segurança na caminhada. Que a paz do Mestre Jesus esteja com os nossos irmãos. Muita paz, muita luz. Deus os abençoe.